Ao andar da trilha, percebemos que havia uma flora exuberante, com árvores com copas gigantescas passando dos seus 30 metros. Percebemos também alguns tipos de animais, como sapos, tatus e principalmente aranhas. Havia muitas aranhas e eu tenho uma aranha principal sobre o que falar hoje. Eu estava já em 50% da trilha andada, indo para uma ponte que eu teria que atravessar. Mas antes disso, como dito anteriormente outras duas vezes, eu gosto de ser o último da fila, pois desta forma tenho mais tempo para observar o local. Mas desta vez essa coisa não foi uma boa ideia, porque eu estava conversando com uma pessoa que logo falou aranha, aranha. E eu falei, ué, como assim? Aí eu ia para baixo e tinha uma tarântula no meu peito. Vou tentar mensurar o tamanho dela, algo assim, ó. Então, como o susto me possuiu por alguns segundos, eu dei alguns pulos e fui para trás. Acabei encostando em uma corda, na qual ela se esticou um pouco, mas não causei nenhum dano a ela. Ainda bem. Então, eu me afastei um pouco, sacudi, um tanto de colega veio tentar me socorrer e a aranha sumiu. Eu não sei para onde ela foi, talvez esteja na minha bolsa agora, mas eu não quero conferir. E a gente continuou com a nossa trilha em direção à ponte. Eu ri um pouco porque o susto que havia me afetado foi muito grande, mas não foi das coisas mais surpreendentes. Então, na verdade foi bastante surpreendente, mas vai, indo em frente. A gente partiu para a ponte, que se mostrou bastante alta. E esperem aí um pouquinho, eu vou fazer a minha cachorra parar de latir. Pronto, voltei. A minha cachorra parou de latir, ela tá aqui. Daqui a pouquinho eu mostro ela para vocês. Onde eu parei mesmo? Ah, a ponte. Estávamos indo em direção à ponte. Na verdade, os meus colegas, pois como a ponte era instável, pelo que pareceu, ela não aguentava bastante peso. Então, nos separamos em grupos de 5 pessoas, de 15 pessoas, então, ou seja, 3 grupos, e eu fui o último, ainda não abandonei a ideia de ser o último, e os meus colegas foram os 10 primeiros, depois foi a vez do meu grupo. O meu grupo, ele se resumiu a 4 meninas e eu. Foi no final de novo. Eu aparentemente gostava de ser o último nesse dia e eu comecei a olhar em volta. Cara, é um cenário bastante místico, até parece que eu estou inserido em um filme. Pairava no ar um pouco de medo, pois estávamos a 30 metros do chão. Lá embaixo eu enxergava um riacho, mas não me preocupei muito, pois a altura máxima que já me coloquei foi de um daqueles brinquedos, que eu esqueci o nome, rapel, eu acho, não sei. Você desce de uma corda que fica na diagonal indo para baixo. Esta corda estava a uns 150 metros, então 30 metros é o que comparado a isso? E então fomos. Ao andar um pouco, como a ponte era razoavelmente curta, uns 20 metros, a gente acabou chegando no final, com os nossos colegas nos esperando. Os últimos a passarem pela ponte foram os professores, que sempre ficavam atrás da gente para que, se lá se uma cobra aparecesse, todo mundo saísse correndo e se perdesse na selva. Então ele seria como
o, a chave do conjunto. Tem uns professores aqui na frente, aluno, aluno, aluno e outra chave, fechando o conjunto. Aí já posso até usar essa analogia que eu fiz para uma prova de matemática que vai vir na semana que vem, mas já assunto para outra hora. Ao andarmos mais um pouco, fomos vistos na frente de uma árvore gigantesca, talvez de 100 metros. Na verdade, acho que 50. Talvez na Mata Atlântica nem tem árvores de 100 metros, mas era uma árvore gigantesca, com troncos grandes. Olha. Eita. Algo assim. Um tronco bastante grosso e extenso. E em volta da árvore havia uma espécie de planta parasita que foi explicada pela nossa ajudante. Talvez a nossa nova professora explicava sobre como essa árvore se parasitava na outra árvore. E eu abri uma questão sobre este assunto na hora. Disse assim com a professora de matemática que havia ido também no passeio. Falei desta forma: você não acha que seria você não acha que seria um tipo de autodestruição a planta parasita ficar hospedando na árvore grande? Porque quando a árvore grande morrer, ela vai cair e as duas morrerão. Então eu abri esta questão para a professora e ela disse que a árvore demora muito para morrer. E quando morre, ela normalmente demora muito também para cair. Então, logo, é um estilo de vida bastante medíocre, mas talvez lucrativo. Então, continuamos com a minha resposta em mãos. Estávamos já em 90% da trilha e vimos um espécime incrível, talvez o mais incrível da nossa trilha, pois se tratava de um mamífero. Era um. Na verdade, não sei se é um mamífero, acho que é um mamífero, um tatu. E ele é grandão. Ele foi visto com fascínio pelos meus colegas e por mim, que ficava agora no último lugar da fila, viu? Porque, como eu dito anteriormente, o cochetes, então a professora agora que estava no último lugar. O tatu se mostrava dentro da sua casca e não saiu de lá por um bom tempo. Então a gente ficou observando ele um tempinho e ele não saiu. E então fomos em frente depois de tirar algumas fotos. Mas ao passar de alguns colegas, a maioria só ficou eu e a professora lá atrás, eu indo. Aí o bicho começou a se mexer. Aí eu falei, uou, ele está se mexendo. Eu disse isso com um tom muito alto, quase que um grito. Ninguém percebeu porque todo mundo estava gritando também, então eu relevei isso. E a nossa trilha acabou. Nos encontramos com o segundo grupo que anteriormente havia se separado e fomos para novamente o campo aberto, que diferente da selva estava bastante infraestruturado. Então partimos para lá com a ideia que iríamos comer algo antes de ir para casa. Foi nos tirado o equipamento que foi nos posto e nos deram um pouco de comidas. Foi um bolo, um pão com presunto e um tanto de salada e um suco. Suco este que estava dentro de um copo chamado Veracel. Este copo foi nos dado como presente, então já tem um recipiente para beber água todos os dias sem precisar usar os copos plásticos que eu uso, porque aqui em casa acaba faltando um pouco de copo.
Mas claro, antes disso a gente passou pela trilha pequena que leva à casa grande. Nós não nos teleportamos. O guarda que eu havia mencionado antes, ele não apareceu desta vez. A porta estava aberta sem guarda algum. Comemos, recebemos o nosso copo e fomos em direção ao ônibus. Já no ônibus a gente fez um pouco. Na verdade, todos entraram primeiro. Eu fiquei estranho, não vai conferir se todos estão aqui? Aí a minha resposta da minha pergunta mental foi respondida com a chamada. A professora, antes de partir para a escola, falou o nome de todos os alunos e todos os alunos disseram presente. Aí, então, a gente partiu. E, finalizando todo o resumo, eu sentei no lado oposto do que eu havia sentado. Então, se o caminhão tá assim, eu sentei aqui. Aí a gente chegou. Aí, quando eu já terminei todo o passeio, eu sentei aqui. E isso mostrou que deu no mesmo. Eu sentei no lado oposto só para ver o outro lado da estrada. Mas não, porque como o caminhão está voltando, eu vi o mesmo lado da estrada. Então eu fiquei, como assim? Este é um fato cômico, um erro aleatório que eu cometi. E para finalizar o vídeo, eu vou fazer jus a todo o conteúdo dele, que foram a fauna e a flora. Eu só vou poder mostrar a fauna agora. Esta cachorra aqui, ó, olha aí pra câmera, que tá grávida. Então ela vai gerar bastante fauna. A flora eu não vou poder mostrar porque eu moro em um local bastante restrito deste tipo de ser. Mas um já está mostrado. Então fico devendo o outro. Obrigado por assistir até aqui e tenham um bom dia, boa tarde e boa noite. Até logo.